O lance mais genial de cada lenda lá do canal Eurofut, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. Quando a gente pensa nos maiores craques do futebol, a gente lembra de grandes momentos que eles protagonizaram. Um belíssimo gol, um drible que ficou na história, uma defesa difícil de acreditar. Mas e se a gente tivesse que escolher apenas um? Qual que é o momento mais incrível da carreira de cada craque? O Neymar tá de volta no Santos agora e apesar dele ter jogado muito no Barcelona e também em grande parte da passagem dele no PSG, não tem como ser o momento mais incrível na carreira ser outro, a não ser aquele golaço pelo Santos contra o... Esse aqui eu concordo, pô. Esse aqui eu concordo com o Eurofut. Esse pra muitos e pra mim também é o lance mais incrível do Neymar na carreira dele. É esse gol que ele faz em cima do Flamengo do Ronaldinho, mano. É aquele gol que ele faz, driblando todo mundo, que ganhou até o Puskás. Eu acho que é o lance mais incrível do Neymar na carreira, é esse daí, né, mano? Flamengo de Ronaldinho, aquele jogo absolutamente histórico que acabou 5-4, em que ele meteu até meio que uma assistência de puxeta, uma bicicleta caída no chão ali. Surgiu o momento mais incrível do Neymar, o golaço vencedor do prêmio Puskás, arrastando metade do time do Flamengo, dando um drible espetacular e difícil de entender até pra cima do Ronaldo Angelim, antes de finalizar perfeitamente num gol que dava um gostinho do que seria a carreira dele, pelo menos na questão do cara ser mágico, né, ser diferente. E já que estamos na Vila Belmiro, não tem como não falar do rei do futebol, porque ele teve uma carreira inteira recheada de momentos incríveis e não à toa teve presente nas maiores conquistas do Santos. Eu acho que o do Pelé, na minha opinião, acho que é o da bicicleta, mano. Tem um gol que ele faz de bicicleta, que eu acho que, pra mim, aquele é o lance mais... que assim, o lance que eu mais lembro do Pelé, né, então é isso aí de bicicleta, então que ele faz um gol, se tem nada é pelo Santos, né, que ele faz esse gol de bicicleta. E da seleção, e teve vários lances geniais que ele protagonizou, inclusive gols que ele não fez e que marcaram a história e que são conhecidos no mundo inteiro, mas talvez seria loucura a gente não eleger aquele gol que ele marcou na final da Copa de 58 contra a Suécia como o mais memorável da carreira. O cara tinha 17 anos de idade, tava numa final de Copa do Mundo e simplesmente chapelou o adversário e fez uma finalização absurda sem deixar a bola cair, ainda por cima garantindo. Esse também é outro gol, esse gol é incrível mesmo, que ele encobre o cara e dá uma bicuda pro gol. Também é um gol incrível mesmo do Pelé, que muita gente também lembra desse gol. Eu lembro desse e de um que ele faz de bicicleta. Agora, eu tenho quase certeza que é pelo Santos que ele faz esse gol, mas eu não lembro contra quem que ele faz esse gol, né? Então, o Pelé. Da seleção brasileira. Talvez seja um dos caras com o maior número de momentos incríveis na história do futebol, mas esse aí certamente é difícil de superar, né? Verdade. Falando em Pelé, a gente aproveita para ir lá para outra extremidade do campo e citar o momento mais incrível do goleiraço inglês Gordon Banks, eu não conheço. que foi protagonizado justamente contra o rei. Era a fase de grupos da Copa de 70 e a Inglaterra, que chegava como atual campeã mundial, enfrentava o Brasil. A partida tava ali no 0 a 0 quando o Pelé recebeu um cruzamento pela direita e subiu mais alto que a zaga inglesa, acertou em cheio o cabeceio como ele queria, onde ele queria e já se preparava para comemorar, até que, feito um fantasma azul, nas palavras do próprio Rei Pelé, o goleirão Gordon Banks mergulhou em direção à pelota e milagrosamente evitou o tento do rei. Essa defesa foi tão marcante que acabou sendo apelidada de a maior defesa da história das Copas. Então não é difícil entender por que é a mais incrível da carreira do Banks, né? Numa época pré-Dibu, né? E se a gente tava falando do rei, agora a gente passa pro El Pibe de Ouro, Diego Maradona, que assim como o Pelé também tem uma pá de lances memoráveis. Mas o do Maradona aí, mano, tá doido. Eu acho que é o lance da mão, mano. Da mão que faz o gol de mão. Na minha opinião, acho que esse é o gol mais memorável do Maradona. Então, quando eu falo assim, Maradona, eu sempre lembro do gol de mão, a famosa mão de Deus, né, então. E a gente provavelmente poderia elencar o momento de La Mano de Dios, quando ele trapaceou e marcou um gol de mão, né, um dos mais icônicos da história do futebol contra a Inglaterra. Só que nesse vídeo a gente não tá tentando buscar o momento mais marcante necessariamente, mas sim o momento mais incrível, os lances mais de gênio, assim, né? Por sorte nossa, no mesmo jogo que ele meteu o gol de mão contra a Inglaterra, que ele dribla todo mundo, também teve seu momento mais de Maradona. Porque simplesmente foi nessa partida em que ele meteu aquele gol driblando basicamente o time da Inglaterra inteiro. Ele recebe no meio campo, sai correndo e tirando de todo mundo que tentou acertar a sua canela, tirando do goleiro também e marcando o que talvez não só seja o seu gol mais bonito, mas também um dos gols mais incríveis da história do futebol. E avançando algumas décadas no tempo, inspirado nesse baita lance do Diego Maradona aí, né? O sucessor natural dele na Argentina também resolveu aprontar a sua. Porque quando o Messi tinha 19 anos, ele driblou o time inteiro do Getafe em 2007 pela... Nossa, que é engraçado. Ih, cara Messi, lá vai Messi. É muito engraçada a narração do
do comentarista, do narrador, né, e tal, do jogo, em espanhol, mano. Ele narrando esse gol do Messi aí, porque, pô, é incrível, pô, o Messi sai rebocando todo mundo e faz um golaço. Copa do Rei e ainda guardou o gol de uma maneira que lembrou quase que uma cópia carbono desse gol do Maradona contra a Inglaterra. As similaridades são assustadoras e aquele gol ficou muito marcado porque dava o cartão de visitas pra quem quer que não tivesse ouvido falar do Messi ainda, né? Naquele momento Cabelo grande, na época também ele é tinha. interessante porque na época esse lance, até pela similaridade, né, foi visto como um gol à la Maradona. E aí com o passar do tempo e com vários outros lances parecidos, a gente percebeu que na verdade era só um gol de Messi mesmo, né? E é bom ressaltar que o Messi, como vários dos gênios que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tem diversos momentos incríveis e que vai depender um pouco da opinião de cada um, de qual que é o lance mais incrível, né? Mas um que também vem à memória muito rapidamente é quando ele simplesmente desplugou o... Esse daqui do Boateng, meu Deus do céu, que golaço. Esse aí, mano, caraca, mano, o Messi foi mal. Acabou com o Boateng nesse lance aqui. Boateng da Matrix e depois encobriu o Neuer como se fosse um goleiro de pelada, cara, aquilo ali foi inacreditável. E se puxar o livro de regras do Eurão, você já sabe, né, falou de Messi, tem que falar de Cristiano, e o Robozão, como os demais, obviamente, poderia entrar aqui por vários momentos espetaculares dentro de campo, teve aquela cabeçada absurda contra a Sampdoria, por exemplo, mas não adianta, quando a gente pensa num único lance... O do Cristiano Ronaldo é essa bicicleta e acho que, ao meu ver, mano, o gol mais da hora que eu falo do Cristiano Ronaldo é um que ele dá tipo um escorpião, mano, pra cima do Piqué, mano. Que é o clássico que ele joga. E ele dá tipo um escorpião, como eu falei antes, por cima do Piqué e faz o gol. Esse aí também é outro lance que, memorável, que eu falo que o Cristiano Ronaldo eu lembro. Além dessa bicicleta sensacional que ele faz também, aqui, essa bicicleta, no caso, em cima da Juventus, tá, então. Protagonizado pelo CR7, é bem provável que a maioria de nós escolheria o quê? Aquela bicicleta contra a Juventus de Buffon. O cara levantou a perna a 2 metros e 38 centímetros de altura, fez o movimento com uma plasticidade ímpar, sem aquela de, é puxeta, é bicicleta, não, uma bicicleta como mando manual. E ainda indiretamente, aquele gol foi tão icônico que ele foi aplaudido pela torcida adversária. E esses aplausos contaram para depois ele escolher a Juventus como seu destino após a saída do Real Madrid. Justamente por ter sido reverenciado pela torcida depois dessa obra-prima magnífica. E por falar em obras-primas magníficas, um cara que era... O do Ibra, pô, é o da Suécia, mano, que ele manda aquele... golpe ninja, golpe taekwondo, sei lá, mano. Sei que ele dá uma voadeira e faz o gol lá de longe, então esse aí eu já sei bater. Especialista nisso era o Zlatan Ibrahimovic, um jogador que tirava lances geniais da cartola que até hoje a gente não vê ninguém fazer igual. E uma coisa que ele fez que talvez seja única é unir dois lances que pareciam antagônicos, um golaço de bike e um tiro de longa distância. Antes do Ibrahimovic, era até difícil pensar como que isso poderia se encaixar num lance só, mas ele conseguiu. Num jogo insano contra a Inglaterra, o goleirão inglês saiu pra tirar a bola de cabeça e o Ibra ficou só esperando. E sem deixar ela cair, deu uma bicicleta a 27 metros de distância, marcando o que com certeza é um dos gols mais improváveis de toda a história desse esporte. Já que a gente tá falando de bike, podemos falar do Rivaldo, né? Quando ele jogava pelo Barcelona, ele meteu essa pintura pra cima do Valência na última rodada da La Liga, temporada 2000-2001, aos 87 minutos de jogo, pra garantir não só a vitória culé por 3-2, sendo que ele marcou todos os gols do Barça, mas também uma vaguinha na Champions da temporada seguinte, ultrapassando o próprio Valência na tabela. Essa bicicleta não só foi linda e com um movimento perfeito, como ela foi de fora da área e garantiu uma atuação histórica pro Rivaldo e um resultado absolutamente importante pro Barcelona. E incrível, né, pô? Porque o Rivaldo, 3 gols, pô, ele fez aí, um gol bonitaço esse aí de bicicleta que ele fez fora da área. Gol incrível do Rivaldo nessa época do Barça dele. Outro momento incrível do Rivaldo, ele fez sem tocar na bola, né? Quando ele faz aquele corta-luz que permitiu ao Ronaldo Fenômeno guardar o 2-0 na finalíssima da Copa de 2002. E já que estamos nessa, vamos falar do Ronaldo Fenômeno. E assim, cara, vários caras aqui tem muitos momentos incríveis e que é difícil escolher um só, pra ser bem sincero, né? Então esse próprio gol do Ronaldo aí na Copa de 2002, ele é bem marcante, apesar da finalização não ter sido a coisa mais espetacular de todos os tempos, né? Plasticamente ele tem outros lances que são ainda mais incríveis, por exemplo, aquele contra o Santos, quando ele volta pro Brasil, já pelo bem Corinthians, fora do auge, mas ainda... Pelo Corinthians que ele mete aquele golaço por cima, né, cobrindo o goleirão também,
golaço mesmo que ele faz pra cima do Santos. Que golaço, jogando lá pelo Corinthians, né? Sim, é um negócio inacreditável e vão ter outros na memória também se for buscar, mas talvez o mais incrível de todos seja aquele pelo Barcelona contra o Compostela, quando ele pega a bola no meio campo e vai avançando e driblando todo mundo. A bola parecia que tava grudada nos pés dele e que não importa o quanto os caras puxassem a camisa e tentassem fazer falta, ele conseguia escapar de todos. E o único momento que não foi tão lindo nesse gol foi justamente a finalização, o Ronaldo mais de lado e meio que caindo, mas o restante foi simplesmente espetacular. De Ronaldo pra Ronaldo. Ele faz esse gol e já chutou pra fora. Acho que ele faz esse gol, se não tô enganado. Que eu vi um lance dele, desse gol aí, eu acho que ele faz chutando pra fora, né, e tal. Aí... esse aqui é o do El Clássico. Tô quase certeza que ele vai falar o lance do El Clássico, que acho que é o gol mais incrível do Ronaldo. Do Ronaldinho. Pelo Barcelona, e que mais todo mundo lembra é o clássico, todo mundo, ele faz o gol e todo mundo bate palma pra ele, né, e tal, a galera lá do Real Madrid e tal, então acho que é esse que vai falar. É brincadeira a quantidade de momentos incríveis que ele tem, né, daquelas faltas safadas por baixo da barreira, aquele gol sambadinha que ele meteu contra o Chelsea, mas não tem como não voltar pra mesmíssima Copa de 2002, pro jogo das quartas de final diante da Inglaterra, um jogo que tava muito complicado, ele ia falar e que o Ronaldinho da seleção, conseguiu resolver com algo completamente improvável e que talvez só ele viu dentro de campo que poderia acontecer. A falta era lá pro meio do campo, muito longe do gol, e quando todos esperavam um cruzamento na área, literalmente estavam todos posicionados pra isso, talvez até o Ronaldinho esperava, né? Ele manda a pelota diretamente pro gol, no ângulo, fazendo uma curva por cima do goleiro, que não conseguiu reajustar o seu posicionamento a tempo e morreu com a bola lá no fundo das redes. Já perguntaram 1 trilhão de vezes pro Ronaldinho se foi sem querer ou se ele teve a intenção. Onde quer que eu passe, todo mundo pergunta, né, se eu queria cruzar, se eu queria chutar no gol, então... Mas ele deu uma entrevista deixando claro que sim, ele estudou o posicionamento do goleiro, sabia que ele ficava adiantado e tentou de propósito. Aí se você acredita nele ou não, vai de cada um, mas acho que no final das contas tanto importa, porque acabou que essa Copa resultou no Penta, então certamente foi um dos momentos mais incríveis, se não o mais incrível da carreira dele. Como eu falei pra vocês antes aí, né, esse aí foi incrível também do Ronaldinho, né, e tal, mas também o outro que eu falei pra vocês, do gol que ele faz no El Clássico e tal, que é aquele gol, como eu falei também antes, que a galera do Real Madrid bate todo mundo palma pra ele, também é um gol muito famoso, que quando a gente fala de Ronaldinho, lance espetacular, esse é um lance que muita gente lembra também, né. Falar incrível, também incrível quando você tá assistindo aqui o canal e apoia o nosso trabalho, deixando o seu like e o seu comentário, porque ajuda muito o Eurão continuar produzindo e trazendo vídeos desse naipe pra você, beleza? E pra gente ver como a seleção canarinha tinha talentos absurdos no começo do século, né? O próximo item da lista também é Brazuca, mas diferente dos demais atuava, teoricamente pelo menos, na defesa, né? Eu falo teoricamente porque todo mundo que jogou Winning Eleven nas antigas colocava o Roberto Carlos como atacante e sabe do que o homem era capaz no joguinho, né? Mas na vida real ele tinha uma batida na bola que era tão boa quanto no videogame, uma força descomunal, cavalar, uma técnica apuradíssima que poucos jogadores conseguiram repetir na história, e Roberto Carlos colecionou grandes lances nos gramados, mas é impossível escolher qualquer outro petardo que não seja aquele que ele deixou contra a França. Esse aí também eu concordo, esse aí é um lance que quando fala de Roberto Carlos a gente lembra logo, que é esse gol aí que ele bate essa falta aí, a bola desvia pela barreira, não sei nem como que essa bola desvia tão incrivelmente que até parece que é mentira que o Roberto Carlos conseguiu fazer esse gol, desvia da barreira e vai morrer lá no gol. Então é um gol assim inacreditável que o Roberto Carlos fez na época lá pela seleção brasileira, né? Em 97, foi uma paulada de 35 metros de distância com uma curva tão inacreditável que parece de alguma maneira desafiar os limites da física. Pois é. Inclusive até hoje físicos tentam explicar a curva que o Roberto Carlos colocou na redonda, com uma publicação do New Journal of Physics afirmando que aquilo não foi por acaso. Imagina você fazer um lance tão incrível que os cientistas passam anos estudando para entender o que aconteceu. E falando de França, vamos falar de um francês, o Zidane, que é um cara que também teve alguns momentos grandiosos, inclusive para cima do Brasil, na sua carreira, né? Isso para não falar naquele incidente da final da Copa de 2006, mas provavelmente o lance individual mais incrível da carreira dele foi em conjunto com o Roberto Carlos, quando eles atuavam juntos pelo Real Madrid e estavam na final da Champions League de 2002 contra o Bayer Leverkusen. Foi ali que o Roberto cruzou pro Zidane, uma bola que veio bem alta, e aí ele simplesmente meteu um voleio espetacular sem deixar a bola cair, fazendo um dos gols mais lindos da história da Liga dos Campeões, e que de quebra garantiu o título pro Real Madrid e o trivice de 2002 pro Bayer Leverkusen.
De um cara gelado com a pelota nos pés, a gente vai pra outro pra falar do Dennis Bergkamp. Ele foi sem dúvidas um dos nomes mais importantes do Arsenal invencível e do próprio futebol europeu no começo dos anos 2000. Não é à toa que ele foi chamado de Iceman, o homem gelado, justamente pela frieza que ele tinha ao definir uma jogada e pela técnica absurda que ele tinha dentro de campo, né? E, inclusive, se você for ver os gols da carreira do Bergkamp, ele não era um cara que marcava tantos assim, mas geralmente eram lindos. E o mais bonito dele certamente aconteceu em 2002. O Arsenal, que era o seu clube, visitava o Newcastle pela Premier League e logo aos 11 minutos o Bergkamp recebeu a bola na entrada da área, só que ela veio um pouquinho atrás. E aí, do nada, no improviso completo, esse gol aí, ele simplesmente de canhota deu um drible da vaca de costas no jogador adversário. Num drible que, se eu for tentar repetir, certamente eu vou cair no chão, capaz de me machucar. Mas ele... É inacreditável como ele conseguiu fazer esse gol. Isso é outro gol, porque a gente olha e fala assim, caraca, mano, parece até mentira, parece até edição que esse cara conseguiu fazer esse gol. E ele fez, mano, um gol inacreditável, que eu acho que ninguém mais vai conseguir fazer esse drible aí, sei lá, porque eu nunca vi até hoje, eu nunca vi ninguém fazendo esse tipo de drible assim, igual o Bergkamp fez pra fazer esse gol em cima do Newcastle, né? Não só fez com elegância, como se tu for ver frame a frame, não foi sem querer. Ele toca e já vai girando, sabendo exatamente o que ele tinha feito com a pelota. Pra não falar da finalização que foi gelada como sempre, o gol mais Bergkamp possível. O Bergkamp começou a carreira profissional dele no Ajax e um dos primeiros treinadores que ele teve foi justamente o próximo cara da lista aqui, que é o Johan Cruyff, né? O Cruyff também tem momentos brilhantes protagonizados ali dentro das quatro linhas, mas a gente escolheu um jogo da Copa de 74 entre a Holanda e a Suécia, que foi quando o capitão da Laranja Mecânica na época recebeu um passe na direita, só que o zagueirão sueco já tava colado nele, né? E aí, quando o mais natural talvez fosse o Cruyff simplesmente recuar ou dar um drible mais de corpo, mais previsível, né? Ele simplesmente passou a pelota por trás do próprio pé de apoio e antes mesmo que o defensor se recuperasse, ele já tinha seguido viagem e apresentado para o mundo todo um drible tão marcante que ganhou até o seu nome, Cruyff Turn, ou o giro do Cruyff, com o detalhe de que o Cruyff chegou a dizer que aquilo não tinha sido treinado antes não, e que na hora ele só fez o que tinha que fazer, improvisou mesmo e acabou marcando a história, né? Marcou a história, porque o cara inventou um drible, né, mano, o Cruyff, né, e tal, e nossa, esse drible dele aí é muito famoso, pô, e hoje muita gente faz e tal, e tipo, pensar que antes do Cruyff fazer, ninguém ainda tinha feito, ele que inventou o drible, hoje em dia, como a gente sabe, né, como foi até falado, o drible é homenagem ao nome dele, né, e tal. Tecnicamente, esse lance não é tão lindo quanto uma bela pedalada ou um gol de bicicleta perfeito, mas eu acho que ele representa perfeitamente aquela filosofia do Cruyff quando ele disse que jogar futebol é muito simples, mas jogar futebol simples é a coisa mais difícil que existe. O Cruyff foi um ícone do Barça e a gente vai direto pra outro, que é o Iniesta. Esse cara foi um gênio no seu auge, Iniesta. Esse daqui tinha que ter ganhado pelo menos uma bola de ouro, mano, porque o que esse cara jogou no auge dele pelo Barça, tá louco. Tem momentos incríveis, como por exemplo, um jogo que ficou marcado em seu nome por causa de um gol no finalzinho, que é o famoso Iniestaço. Mas a gente vai falar aqui de um momento dele não pelo Barça, e sim pela Espanha. No auge do tic-tac espanhol, o meio-campo pra frente daquela seleção era simplesmente um absurdo. E foi justamente do lado desses caras que Dom Andrés Iniesta conseguiu deixar o seu nome na história e guardar o momento mais incrível da sua carreira. Foi justamente na decisão contra a Holanda, na Copa do Mundo de 2010, quando o resultado poderia ter sido pra qualquer um dos dois lados, se não fosse o El Mago aparecendo pra decidir pra Fúria. Ele dominou uma bola do Fábregas na entrada da área, faltando 4 minutinhos pro fim da prorrogação, e sentou a patada pra vencer o goleirão Stekelenburg, tornar a Espanha campeã pela primeira vez na história, consagrar a geração do tic-tac pra sempre e assinar de vez o seu nome como um dos maiores da Fúria. Apesar desse vice contra a Espanha, a Holanda também tem uma grande conquista no currículo e muito por conta do cracaço holandês Van Basten. O famoso holandês voador, né, mano? Esse cara aqui foi uma lenda, pô. Se aposentou novinho, mano. 29 anos, ganhando foi 28. Já tinha ganhado 3 bolas de ouro, mano. 3 bolas de ouro que o cara tinha ganhado antes dos 30 anos. E se aposentou muito novo, né? Porque, como a gente sabe, eu acho que, não sei se vocês sabem, mas ele se aposentou principalmente porque ele sofria de muitas dores, né? Então, por causa de constantes lesões. Então, ele jogava a bola sempre com muita dor. Então, por isso ele acabou se aposentando tão cedo. Mas é uma lenda também do futebol Van Basten. Em 1988, o Esquadrão Laranja contava com caras lendários como o Raika, o Koeman e o Gullit, e eles chegaram à final da Eurocopa para enfrentar a União Soviética. E ainda no primeiro tempo, o camisa 10 holandês, o Gullit, abriu o placar, mas foi aos 9 da etapa final que o cracaço Van Basten marcou o que seria o momento mais incrível da sua carreira, aproveitando um cruzamento que viajou a grande área todinha.
Ele ajeitou o corpo e completamente sem Sem ângulo mesmo. acertou um voleio fulminante na Golaço, pelota, mano. pegando na cara da redonda, para marcar um dos gols mais bonitos da história do futebol europeu. Um lance de gênio que Caraca, combinou mano. técnica perfeita com uma potência absurda e que, para ficar ainda melhor, consolidou o primeiro e até hoje único grande título da história dos Países Baixos. E já que a gente falou de Van Basten, podemos falar do Bale, O né, que Gareth tem uma Bale. grande coincidência aí. Pra mim, o lance mais incrível do Gareth Bale é aquele que ele sai do banco, se eu ganhado contra o Liverpool, ele vai e faz um gol de bicicleta. Pra mim, ele é o lance mais espetacular do Bale na carreira dele. Com o Van Basten, que é o fato dos dois terem sido jogadores de futebol. E ao falar do Gareth Bale, um lance icônico Isso aí, imediatamente muito salta à bem. mente de todos, que é aquele gol contra o Liverpool na final da Exatamente. Champions, né, vindo do banco, quando ele mandou aquela bicicleta perfeita. Só que talvez o mais incrível da carreira dele foi um El Clássico sem Cristiano Ronaldo, quando ele assumiu o protagonismo e deu aquela arrancada absurda pra cima do Bartra, do Barcelona. Ele simplesmente sai atrás e consegue, com uma velocidade absurda e uma potência que só o Bale tinha na época, deixar o Bartra completamente na saudade, fazendo uma curva na corrida por fora do campo e depois, ainda na cara do gol, mandar por debaixo das pernas do goleiro, decidindo o jogo e fazendo o Real Madrid levantar a taça pra cima do maior rival no estilo. Uma frase marcante sobre esse gol foi uma que o grande comentarista Mauro Betting usou para descrever o ultraje que o galês cometeu naquele dia. Ele recebeu 2 multas naquele jogo, uma por excesso de velocidade e a outra por trafegar no acostamento. Por falar em infração de trânsito, agora a gente fecha com uma colisão, uma batida. Nossa, exatamente, do Kaká, mano. E o cara responsável por esse acidente. Essa daí eu concordo também muito, mano. Essa daí é o lance da carreira do Kaká, essa aí, mano. É muito satisfatório esse gol do Kaká, tá louco. Foi o Kaká. O brasileiro teve o grande momento da sua carreira naquela temporada 2006-2007, quando o Milan tinha ele como protagonista e enfrentando o Manchester United de Cristiano Ronaldo pela ida das semifinais no Old Trafford. O Milan tinha saído atrás do placar, mas tinha conseguido empatar com o próprio Kaká ainda no primeiro tempo. Foi aí que, com o placar igualado aos 37 da etapa inicial, o apelido do lendário estádio de Teatro dos Sonhos se fez justificado. O que o Kaká fez parece que não pertence à realidade, e sim da imaginação de um jovem no seu quarto pensando em algo mirabolante que poderia acontecer num jogo. Quando a bola chega pra ele na ponta esquerda, ele deixa o primeiro defensor do United comendo poeira. Depois, quando o segundo chega, era o Heinze, ele chapela o camarada. E logo depois, tanto o Heinze, que tinha sido chapelado, quanto o Evra vem correndo pra bola, tentando parar o Kaká de qualquer jeito. Acabou com os 3 caras aí, mano. Inteligentemente, dá só um toquinho de cabeça, num lance de gênio, que faz o Evra dar um strike no seu companheiro. Os 2 defensores do Manchester United colidiram. Nossa, tal qual... Isso aqui era muito perigoso, mano, porque o cara veio com o joelho... Quase pegou no rosto do Kaká, mano. Se o Kaká desse a cabeçada e ficasse um pouco mais ali segurando a cabeçada, provavelmente o joelho ia pegar no rosto dele. Mas ele deu a cabeçada e saiu logo e já foi passando pra frente e tal, e deixou os outros se chocarem ainda e tal. 2 locomotivas indo em direção uma à outra, com o Kaká saindo livre, leve e solto na cara do Van der Sar, que era um goleiraço, mas que não foi capaz de defender a tacada de sinuca que o brasileiro deu no final das contas. Esse gol não só ajudou a botar o Milan na final e depois vencer o torneio, como também foi importante pro Kaká ser artilheiro daquela edição da Champions e eleito o Bola de Ouro em 2007, superando os novinhos Ronaldo e Messi no pódio. Num gol incrível que deve ter sido um dos mais prazerosos de se marcar da história do futebol. Como eu disse, é muito difícil escolher apenas um momento incrível de cada um desses caras que jogaram um absurdo, né? Mas se você gostou desse vídeo, talvez goste também desse outro que tá aparecendo na tela, em que a gente mostra vários jogadores e eu digo a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em cada um deles, beleza? Mas é isso aí, galera, maneiro. Só tem alguns lances aqui que eu concordei, né, com o Eurofoot, é o Pedro, esse é o nome dele, o apresentador aqui do Eurofoot, e alguns lances eu não concordei, né, e mais falei do lance a qual me fazia lembrar mais do jogador em questão, né, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão, comenta aqui embaixo qual desse lance aí você concorda com o Pedro e qual que você concorda comigo, né, e tal, de qual é o lance mais genial de cada lenda. Eu falei os meus aqui, o Eurofoot também falou os deles, né, alguns, como eu falei, alguns eu concordei, outros não. Mas se você acha diferente da gente, deixa aqui nos comentários que eu quero saber primeiro você. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta seus próximos vídeos. Hype o vídeo aí pro vídeo ser divulgado para mais pessoas. E pra quem não sabe, eu tenho um canal de react, eu faço react de imitados, curiosidades e tal. Então, caso você queira se inscrever, eu vou deixar ou aqui na minha esquerda ou aqui na direita o canal do meu canal. E acho que do mais é isso. Obrigado novamente, valeu, até a próxima. Fui.